Olá, gente, boa tarde. Estamos aí com mais uma live da Habit e hoje um assunto que está sendo muito aguardado, muita gente pedindo para falar sobre crédito, né? Estamos aqui na sala hoje com o Camilo Tononi, ele é superintendente regional de São Paulo de pessoa jurídica. Estamos também com o Mauro Miranda, da Desenvolve São Paulo. Ele é o gerente de negócios e operações e ele entrou de última hora, coitado, para substituir uma chamada de última hora também do presidente Nelson de Souza, que se desculpou, mas colocou aí um craque também para responder tudo sobre crédito. E daqui a pouquinho vai entrar o Giovanni Bevilacqua, que é analista e coordenador nacional de pesquisas e financiamentos para pequenas empresas do Sebrae. Ele está terminando uma live e está entrando já na nossa aqui. E antes que eu passe a palavra para o nosso mediador, o Fernando, eu queria dar aqueles recadinhos de sempre. Prefira usar o navegador Chrome, que conversa melhor com a nossa plataforma, tá? Se a internet, a imagem estiver falhando, a internet não é uma coisa que a gente tem garantido em vários lugares, então a qualidade, às vezes, do 4G do celular é melhor. Use sempre o fone de ouvido para melhorar o seu áudio e, ao final, eu vou fazer perguntas do chat, tá? Então, quando você for fazer pergunta, coloca o hashtag na frente, porque ele me sinaliza tudo que é pergunta, é mais fácil de eu encontrar. E lembrando que vai ficar tudo gravadinho. Terminou, esse mesmo link que você entrou vai estar lá gravado para você assistir, para você mandar para outras pessoas que não puderam participar. Ok? Fernanda, a palavra é sua. Fernando? Eu acho que o Fernando congelou agora que eu passei a palavra para ele. Fernando? Bom, gente, eu acho que ele congelou e ele nem percebeu, coitado. Agora, daqui a pouco ele vai entrar. Mas, Camilo, Fernando, voltou? Voltou, minha Opa! internet caiu aqui, mas na outra rede. Bom, Então, já te passei a palavra. ok. Muito boa tarde a todas e a todos que estão nos acompanhando em mais um programa da Habit. Acho que é o 30º, 40º programa desde que nós iniciamos infelizmente, essa trágica situação de pandemia. Hoje, para falar de um tema muito, muito, muito importante para a sobrevivência das empresas no curto prazo e para a retomada no momento em que nós estivermos iniciando uma trajetória menos anormal do que aquela que nós estamos vivendo hoje. O assunto chama-se crédito. Muito foi anunciado, eu não estou aqui para colocar ninguém no pelourinho, mas todos os dias, se eu disser de 10 telefonemas que eu recebo, eu acho que de 7, pelo menos, são associados à questão do crédito. Então, aponta dizendo, olha, tudo bem, mas o dinheiro não chega. Tudo bem, mas a taxa de juros subiu. Tudo bem, mas a burocracia está grande. Tudo bem, mas eu não consigo porque a operacionalização não está simples. Enfim, a ideia é permitir ao máximo a intervenção das pessoas que estão nos assistindo, mas começando com uma breve exposição de cada um dos convidados. Camilo, do Banco do Brasil. Camilo é um grande parceiro nosso. Camilo já trabalhou na região do Agreste Pernambucano. Ele sabe como é que é o setor, conhece a região. O Mauro, da Desenvolve São Paulo, é um outro perfil, não é um perfil tanto de um banco comercial, mas tem uma relevância enorme dentro do estado de São Paulo, que vai falar o que ele está realmente podendo fazer nesse momento. São Paulo é um país, e São Paulo teria capacidade de criar uma série de situações novas. E o Giovanni, que ainda não entrou, que é do Sebrae, e o Sebrae é o ponto de apoio para as pequenas empresas, aquelas que estão enquadradas até o limite de faturamento de R$ 4.800.000. Então, na verdade, nós tivemos até agora só uma linha que foi realmente, ou que pode ser considerada, do nosso ponto de vista, uma linha que seja
estimuladora e que daria suporte para as empresas nessa guerra que nós estamos passando, que é aquela linha que atende companhias de até 10 milhões de reais de faturamento, operada através do BNDES e bancos comerciais, inclusive o Banco do Brasil não pega o Desenvolve São Paulo, onde a taxa de juros é de 3,75, é a Selic, tem 36 meses para pagar e 6 meses de carência. Esta linha que a gente estava conversando um pouco antes, 20 bilhões para o mês de abril, 20 bilhões para maio, estou certo, Camilo? 20 bilhões são 40 milhões ao todo, 40 bilhões ao todo. Pode ser 20 bilhões em abril ou maio, normalmente é para pagar a folha de abril, então ela pode acontecer em abril até o 5º dia útil de maio. Perfeito. E depois a de maio até o 5º dia útil de junho. Correto. Correto. Então, essa linha, que é uma linha que tem custos adequados a essa situação de guerra que a gente está vivendo, o Camilo disse que acha que vai ter uma bombada nela na semana que vem, mas a última informação disponível na grande mídia é que dos 20 bilhões colocados, em tese, que seriam sacados no mês de abril, até agora foram 7 bilhões, alguma coisa como 35% dos valores. E também foi anunciado que os bancos, nos 30 dias, a partir de 17 de março até 16 de abril, os grandes bancos, os 5 grandes bancos, teriam emprestado 265 bilhões, um crescimento de 22% sobre a base do mesmo período do ano passado, só que 61% disso foi para empresas de grande porte, sendo que aí está envolvido crédito novo, renovações, prorrogações, etc. Então, eu fecho por aqui a minha primeira participação e eu gostaria de convidar, então, o Camilo a fazer as primeiras análises e considerações sobre o tema crédito. A visão do empreendedor, principalmente o pequeno, o crédito não consegue chegar a mim. E sem crédito nós vamos morrer todos abraçados, não vamos conseguir atravessar esse longo deserto no qual nós entramos agora. Camilo, por favor, a palavra é sua. Obrigado, Fernando. Boa tarde novamente. Boa tarde para o Mauro, meu companheiro aqui do Desenvolve São Paulo. Boa tarde para a Lígia novamente, para todos aqueles que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando. Fernando, primeiro agradecer a você pelo convite de poder estar aqui falando com a Associação Brasileira da Indústria Têxtil. A gente sabe o quanto que a ABIT é importante, o quanto que a ABIT tem um papel e uma representatividade enorme para o nosso país. O setor é um setor realmente diferente, é um setor que emprega bastante, é um setor que tem uma responsabilidade enorme para o crescimento do nosso país. Como você falou, eu sou pernambucano, trabalhei em Pernambuco durante um tempo, tive a oportunidade de trabalhar na cidade de Caruaru, que é hoje um dos polos têxteis lá na região do Agreste de Pernambuco. Depois trabalhei em Minas Gerais, também em Belo Horizonte, especificamente, onde nós sabemos que também é um polo têxtil importante. E agora eu estou aqui em São Paulo, capital, cuidando aqui de todas as nossas agências e empresas. O Banco do Brasil hoje tem um modelo especializado de atendimento para as pessoas jurídicas, e aí nós estamos aí transformando, buscando mudar toda a forma de nos relacionarmos com as nossas empresas, levando uma visão não só do ponto de vista de agente alocador de recursos, mas também como agente de consultoria, levando aí para as nossas empresas essa visão de consultoria. Então, estar aqui nessa live para falar com vocês é realmente interessante e importante, porque dá oportunidade para que a gente possa falar um pouquinho sobre como o Banco do Brasil está agindo nesse momento, como que o Banco do Brasil está atuando nesse momento em relação à crise, que não é uma crise comum, nunca se viu nada na história recente, nunca se viu, é uma crise mundial que eu diria que talvez seja a pior pandemia que nós já passamos aí na história da humanidade, então algo sem precedente, então algo muito novo para todo mundo. Eu diria que até pouco tempo atrás nós falávamos aí que algo de longo prazo aí era um ano, né? A gente falava a partir de um ano, longo prazo, 6 meses, médio prazo. Eu diria que hoje, 15 dias, um mês já virou longo prazo. Médio prazo, uma semana, a gente já sabe que tudo muda. E um dia, tudo também pode ficar diferente. Então, são muitas surpresas, são muitas nuances que acontecem. Então, a gente precisa estar bem atento, bem preparados, e muitas novidades, muitas notícias que vão saindo, muitas medidas provisórias, muitas ações que são realizadas pelos bancos. E aí, para falar um pouquinho sobre isso também, Fernando, eu queria trazer um dado aqui. Você falou sobre as ações. O Banco do Brasil, isso divulgado, né, para a mídia, está no nosso site também, nós já tivemos aí mais de 83,8 bilhões em operações prorrogadas e operações liberadas para os nossos clientes no Banco do Brasil. Para as pessoas jurídicas, especificamente falando aqui para as micro e pequenas empresas,
nós temos aí algo em torno de 5 bilhões de recursos novos em 30 dias. Eu estou falando algo aí realmente bem elevado em relação ao parâmetro da média do que nós tínhamos em desembolso nos meses anteriores e nos períodos anteriores. Então, nós percebemos aí, no primeiro momento, muitas empresas buscando recurso para compor seu caixa, muitas empresas trabalhando para ter liquidez. Então, nós tivemos aí uma corrida acentuada, muito forte aí no primeiro momento, em busca do crédito. Nós tivemos, assim, muita demanda, nos preparamos bastante para isso, então nós tivemos um processo de crédito super rápido. Com os nossos sistemas, nós estamos passando por um processo de digitização hoje, que tem feito toda a diferença. Então, muitas linhas disponíveis para os clientes, por meio do gerenciador financeiro, por meio do app, com análise muito rápida, podendo liberar operações até no mesmo dia, dentro das demandas que os clientes nos trazem. Então, o banco está preparado. A gente sabe que esse momento a procura é muito grande, muitas empresas acabam não conseguindo no primeiro momento, tendo em vista alguns fatores que envolvem cadastros, garantias, condições, mas a gente tem trabalhado aí com muito afinco e os números por si aí já demonstram o quanto que o Banco do Brasil está envolvido nesse momento em atender especialmente o setor têxtil tão importante para o nosso país. Muito obrigado, Camilo, pelas suas observações iniciais. Eu acho que o assunto vai esquentar mesmo na hora que nós começarmos a colocar as perguntas dos das pessoas que estão nos assistindo. E eu passo, então, a palavra para o Mauro. Mauro, o que a Desenvolve São Paulo está desenvolvendo, apoiando o setor produtivo de São Paulo? Seu microfone está fechado, Muito bem. Fernando, primeiro de tudo eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, principalmente representando o Dr. Nelson, que estaria aqui falando a vocês, mas teve um compromisso que não pôde estar presente. Para ele é muito importante também, a BIT é uma entidade muito importante, representativa aqui de grande parte dos trabalhadores do país, emprega bastante gente, que é um dos focos de uma agência de fomento, emprego e renda. A gente sabe da importância que a BIT tem para a gente, para o Estado, né, em si, né? Dito isso, a Desenvolve São Paulo ela vem tratando as operações de crédito, voltado sempre para esse apoio. A gente migrou toda a plataforma voltado para esse apoio à mitigação dos impactos do coronavírus aí, e com isso a gente traz algumas linhas de financiamento para isso, para essa estrutura. Para as linhas de projetos de investimento, hoje nós fizemos alguns ajustes. Nós tínhamos linhas de projetos de investimento que contavam com carência de até 2 anos para pagamento, para iniciar o pagamento, né? Então ela poderia contar com até 10 anos de pagamento, com uma carência de 2 anos, e passou a contar agora com 3 anos de carência, dado que a gente sabe que um projeto novo, uma expansão, ele demandará um tempo maior de recuperação. Isso é importante dizer que até após esse período, como você mesmo citou, a gente tende, se Deus quiser, vamos sair logo dessa situação, tendemos a voltar a investir no país. E com isso a gente tem algumas linhas que podem auxiliar. Nós estamos, com base em garantias, nós estamos estruturando e utilizando bastante fortemente os fundos garantidores que têm apoio para poder dar lastro a essas operações. Então a gente tem uma parceria bastante forte com o SEBRAE, na utilização do FAMP, né? Tem o Fundo de Aval do Governo do Estado, o FDA, utilizando para algumas linhas que eu vou citar aqui, que podem ser utilizados apenas o fundo garantidor, dispensando a apresentação de uma garantia real, ou o FGI do BNDES também nós estamos conseguindo utilizar. A Desenvolve São Paulo também vem, já há um certo tempo, desenvolvendo uma plataforma de negócio, porque nós temos a sede apenas na cidade de São Paulo, né, no centro da cidade, e como atendemos o estado inteiro, por capilaridade, a gente optou por utilizar o apoio em parcerias com a BIT, por exemplo, SEBRAE e outras entidades de classe, e para chegar essas linhas de financiamento até as cidades mais distantes, a gente utilizou sempre uma plataforma de negócio. E essa plataforma vem nos ajudando a contribuir, a conseguir fazer esse apoio mesmo não estando presencialmente. Isso é bastante importante, nós já vimos nos estruturando com isso. A gente tem algumas linhas de financiamento voltado para investimento, como inovação em produtos e processos, né? Em projetos de investimento, tanto para implantação, modernização ou expansão, compra de máquinas e equipamentos, projeto de sustentabilidade voltado aí para redução de custos, normalmente
hoje tem bastante demanda para implantação de soluções fotovoltaicas, além de linhas para exportação, que nós operamos hoje também. Bom, mas acho que o foco maior é o capital de giro, né? Acho que é o grande foco aqui. A gente tem uma metodologia que foi desenvolvida pela agência, chamada Crédito Digital, em que é feita uma análise automatizada, onde é feita a consulta a alguns órgãos e o cliente tem o acesso à informação com todas as condições e variáveis no sistema diretamente para ele. Então, é um processo bastante enxuto, onde a empresa ela precisa ter o eCNPJ, o certificado digital, está dentro do estado de São Paulo, e aí nesse caso do capital de giro a gente tem um range de faturamento entre 81 mil e 10 milhões de reais de faturamento ano. Essa é a linha o range de faturamento que a gente está atuando hoje com o capital de giro, que criando o foco sempre na micro e pequenas empresas, né? A gente está conseguindo gerar mais negócios e atender mais empresas com esse range. Então, nós estamos hoje utilizando a linha chamada metodologia crédito digital, mas utilizando a linha de financiamento BNDES Pequenas Empresas por repasse, né? Então, com essa linha a gente está conseguindo aqui com uma taxa de 0,63 mais TLP aproximadamente, que com base no mês anterior deu cerca de 0,87 ao mês, voltado sempre para pequenas empresas, que acho que tem uma grande relevância ali. A Desenvolve São Paulo antes atuava com capital de giro com prazo de pagamento entre 36 meses para pagamento do total, com 3 meses de carência. Isso foi ajustado, a gente sabe que a demanda vai precisar de um pouco mais de tempo para isso, então a gente aumentou esse prazo de pagamento para 60 meses, com uma carência de 12 meses. Então, o empresário pode contar com prazo de até 60 meses, com 12 meses de carência, podendo pleitear até 3 milhões e meio de reais em capital de giro, desde que tenha capacidade de pagamento. Parte interessante, essas linhas vão contar apenas com o fundo garantidor mais aval dos sócios, ele dispensa a apresentação de uma garantia real, né? Claro que se a gente fosse utilizar uma garantia real para apoiar esses financiamentos, iria demandar normalmente uma avaliação do imóvel e depois, além da avaliação do imóvel, tem o registro em cartório, que isso muitas vezes pode demorar entre 30 a 40 dias para isso acontecer. A gente sabe que a gente não tem esse tempo todo para poder gerar esse negócio. Então, o fundo garantidor e o aval é rápido para poder fazer registro e contratação, que a Desenvolve São Paulo já possui convênio para operacionalizar esse tipo de linha. A gente vem tratando também com uma linha com recursos da Desenvolve SP, chamado crédito digital, voltado para o setor audiovisual e turístico. Então, empresas desse setor, e aí a gente pode falar o setor audiovisual turístico, com taxa fixa de 1,2, 60 meses com 12 meses de carência, também no fundo garantidor e aval do sócio. A gente tem a outra linha também, que com taxa a partir de 1,2, 1,5 aproximadamente, com prazo de 42 meses com 9 de carência, também com fundo garantidor e aval dos sócios. Podem pleitear até 3 milhões e meio aproximadamente, com faturamento, desde que a empresa tenha faturamento entre 81 mil e 10 milhões de reais. Hoje, a demanda maior que a gente vem tendo é para a linha utilização com recursos do BNDES, que é o BNDES Pequenas Empresas, que hoje, dado a TLP do mês anterior, a gente está aí com um custo de 0,87% ao mês, né? Como seria o processo de captação dessa linha, né? O cliente vai entrar numa área logada no nosso site, cadastrar o login e senha, acessar, cadastrar a proposta de operação, e aí essa proposta de operação ele vai rodar algumas rotinas de análise, pedir para o cliente assinar o certificado digital da empresa, e aí ele vai concluir todas as análises e retornará para a empresa as condições com todas as variáveis ali colocadas. Então, os custos do fundo garantidor, os custos de operação, custo efetivo de operação, uma simulação de valores, e aí quando ele der o aceite, só quando ele der o aceite, aí sim nós vamos pedir documentações físicas para ele, que até então, somente o preenchimento da prospecção inicialmente já starta a análise da operação e não necessita a apresentação de nenhum documento formal,
com exceção da área de serviços, que aí eu precisaria ter ou o Simples Nacional ou o SPED da empresa, né, para poder fazer a conferência do faturamento. Ou seja, comércio e indústria, eu consigo buscar as informações direto na Secretaria da Fazenda, da base do faturamento. Então, ou seja, só pedirei qualquer documento, falando um pouco de burocracia, que acho que foi um dos temas que você comentou, só pediremos qualquer documento quando o cliente já tiver a aprovação definida, isso dentro dessa estrutura. Entendeu? Ok, Mauro. Vamos lá. Vamos aqui o seguinte. Eu ouvindo isso tudo, agora eu estou me colocando lá do outro lado, tá certo? Do tomador do dinheiro, e nós estamos numa economia de guerra. Ou seja, como o Camilo colocou anteriormente, nós vimos uma velocidade, hipoteticamente, de 100 e viemos a zero. Literalmente zero, desde o dia 23 de março, quando houve a interrupção, ou foi determinada a quarentena em São Paulo e em vários outros locais, onde as empresas, no primeiro momento, deram as suas férias, tentaram compensar e organizar-se para um período X de paralisação. Bom, nós já estamos agora entrando no 40º 23, com 23, vamos fechar em 40 dias. São Paulo anuncia uma flexibilização a partir do dia 10/11, mas a cidade de São Paulo já diz que vai estender pelos problemas que estão ocorrendo. Algumas localidades estão abrindo, mas não são os grandes centros. Mas a verdade é que o nosso negócio, o negócio de têxtil, confecção, exceto aquele braço de produtos médicos hospitalares, ele está sem faturar. Ou está faturando muito pouco. E, evidentemente, vocês sabem disso, porque as lojas estão fechadas. E aí entra uma segunda questão que é muito colocada. Bom, aí você vai lá, o risco do crédito, e o sujeito, esse setor é um setor mais problemático. E o que eu quero colocar aqui não é vocês especificamente. Agora, por exemplo, não saiu nenhuma medida em termos federais ou mesmo estadual, olhando para São Paulo, para amparar aqueles negócios que estão fechados. Tem negócios que estão funcionando. Alimentos, farmacêuticos, higiene e limpeza. Desculpa. A higiene e limpeza, tem vários que estão funcionando. Mas o nosso está parado. E o cidadão tem ali uma situação de emergência. E depois o Mauro falando, eu não estou questionando os procedimentos, mas, na verdade, o que nós estamos vivendo hoje é uma economia meio de guerra. Eu estou tentando traduzir para o empreendedor que está tentando pagar a folha, que está tentando sobreviver, a mesma coisa que esse auxílio emergencial que está sendo colocado de R$600 para a população mais vulnerável. Não adianta ficar fazendo muita pergunta. O sujeito precisa do dinheiro, como a empresa precisa do dinheiro. Claro que não são vocês que fazem as regras, tá? Mas o fato que nós estamos discutindo claramente com o governo, e aí eu volto para o Camilo, é a questão desse timing. Ô, Tá? Fernando, o timing... Oi? sua internet está falhando um pouco, então sua imagem congela. Às vezes fica até bem engraçado, mas enfim, isso aí melhor. Tirei a imagem. E lembrando que Tirei a gente está com o Giovanni aqui na sala também do Sebrae, tá? Ô, Giovanni, seja bem-vindo. Então, eu vou chamar então Giovanni, porque eu estava ainda fazendo uma consideração, mas a verdade é a seguinte, prazo, para nós hoje, um dia é curto prazo, 2 dias e meio, 3 dias é médio prazo, 7 dias é prazo longuíssimo. Então, todo esse encaminhamento, nós estamos brigando com o governo, no bom sentido, seguinte, ou garante esse troço, faz um fast track para as empresas, chegam lá e falam assim, olha, eu tenho aqui, minha folha é de R$1.000, R$1 milhão, hipoteticamente. Então eu vou pegar 2 folhas de pagamento. Tá? E vamos ver, vamos dar prazo para pagar, porque na verdade, se não tiver o crédito fluindo, por mais que os grandes números mostrem isso, nós vamos morrer abraçados, porque não vai ter nem para pagar o que tomou antes, e nem vai ter capital de giro para começar a funcionar. Então, antes de eu voltar aqui ao Camilo, eu quero, por favor, pedir ao Giovanni para entrar aqui no nosso programa aqui. Infelizmente, ele vai ter mais 1 hora de funcionamento, que depois eu entro em outra live, e eu quero explorar muito as perguntas daqueles que estão nos assistindo.
E o Giovanni, do Sebrae, o Giovanni trabalhou muito tempo na indústria têxtil, lá no Ceará, na TBM, do nosso querido conselheiro Ivan Bezerra. E, Giovanni, por favor, as suas considerações iniciais para a gente entrar aí no ritmo mais acelerado da live. E, Lígia, pergunto se já tem algum tipo de pergunta com você, você vai me monitorando. Giovanni, a palavra é sua. Obrigado, doutor Fernando. Eu agradeço a BIT pelo convite, né? O Sebrae agradece o convite por participar, né? Sim, é verdade, né? Eu trabalhei na TBM Têxtil, aproveito para deixar aqui um beijo, um abraço aí para o Ivan, né? E toda a família da TBM Têxtil, né? Trabalhei na TBM Têxtil durante 12 anos, né? Até sair para vir para Brasília. Então, foi a minha escola aí profissional e também fiz muitos bons amigos. E sou muito grato aí por isso, né? Mando um abraço para todos aí, da família Têxtil, de uma forma geral, do país inteiro. Obrigado. Tá, então, assim... Não, perdão, pode falar. Siga. Tá, então, assim, eu agradeço aí o convite, eu vi aí um pouco peço desculpa, eu estava em outra reunião, mas eu queria pegar o ponto que o senhor comentou no final, que era exatamente essa questão da dificuldade da liberação aí desses recursos de crédito, tá? No caso, os representantes, né, o Mauro e o Camilo falaram um pouco aí sobre as linhas, mas a verdade é que a gente também tem, né, do ponto de vista dos pequenos negócios, né, do país como um todo, né, e no setor têxtil, realmente é uma grande quantidade de pequenos negócios que existem no país, né. O que a gente sabe é que o mercado de crédito para pequenos negócios, né, quer dizer, empresas que faturam até 4 milhões e 800 mil reais por ano, né, ele é muito restrito. Tá? Números do ano passado, por exemplo, só em 2019 foram concedidos cerca de 1,8 trilhões de crédito dentro do sistema financeiro, só para para todas as pessoas jurídicas, né, todos os portes. Né, e desse total, 270 bilhões foram para pequenos negócios. Então, a gente está falando aí de uma coisa em torno de 15%. Então, quer dizer, a gente tem cerca de 15% do crédito, né, concedido dentro do sistema financeiro nacional para os pequenos negócios. Tá? E em contrapartida, os pequenos negócios são responsáveis por cerca de 80% das operações. Tá? Então, assim, a gente tem um mercado de crédito restrito. Se a gente pode falar aí em condições normais, né, quer dizer, antes dessa grande crise já era bem restrito, né, a gente também enfrenta agora nesse problema da pandemia do coronavírus, restrições também muito fortes em relação ao crédito. As medidas que foram tomadas pelo governo federal no início da crise relacionadas à questão econômica e financeira, a primeira delas, né, como vocês podem lembrar, foram exatamente as autorizações do Conselho Monetário Nacional para o aumento da liquidez do sistema, tá? Que é exatamente o aumento de compulsório, etc. Mas aí uma coisa é a liberação desses recursos, né? Quer dizer, disponibilizar mais recursos para o sistema, e uma outra coisa bem diferente, que é isso que a gente está enfrentando agora, né, em todos os setores da economia em relação a essa questão do crédito, é que esses recursos estão demorando muito a chegarem nas empresas. Tá? De uma forma geral, o crédito ele não depende somente dos recursos disponíveis, ele depende, sim, como o senhor bem falou, da análise de risco, né? Quer dizer, dessas avaliações. Então, o Mauro falou muito bem sobre a questão de garantias. O principal impeditivo é exatamente a questão a falta de garantias. Tá? Então, o Sebrae atua também junto com os bancos, com o Sistema Financeiro Nacional, né, também disponibilizando o seu fundo de aval, o FAMP, né, que o Mauro mencionou, né, a Desenvolve São Paulo é um dos operadores do FAMP. O FAMP é o Fundo de Aval para Micro e Pequenas Empresas, e que ele é um fundo de garantias. Né, e, recentemente, no final do mês de março, foi assinado um convênio com a Caixa Econômica Federal, né, para que a Caixa também entrasse na lista de bancos operacionados que podem utilizar o FAMP como garantia. Né? Então, isso aí uma medida importante ser tomada, né, não só do ponto de vista do Sebrae especificamente, mas também do próprio Sistema Nacional de Crédito,
né, que a gente sabe que a prestação de garantias realmente é um dos grandes dificultadores para a obtenção de crédito por parte dos pequenos negócios, né, já que eles têm pouco histórico, eles têm problemas de informação, então isso realmente eleva muito o seu nível de percepção de risco, né, então as possibilidades de prestar, né, de entrar dando garantias, né, seja o FAMP, o Fundo Garantidor, outras sociedades garantidoras de crédito, e etc. Várias medidas que podem ser tomadas para tentar mitigar esse efeito danoso, né, da dificuldade de acesso a crédito, né, e ainda mais nesse período agora, né, em que a gente já está vendo que boa parte dos negócios no país, né, como o senhor bem falou, né, a atividade econômica caiu a níveis, né, nunca vistos, né, em tão pouco tempo, né, só para ter uma ideia aqui, para ilustrar um pouco, a crise de 30, né, da Grande Depressão, né, a economia, o nível de atividade demorou 3 anos para cair, o que a nossa caiu em 1 mês, né, no mundo hoje. Então, quer dizer, a gente tem um nível de atividade econômica realmente muito baixo, né, uma crise muito, muito grave, né, que ela surge fora do ambiente econômico, né, num ambiente num problema de saúde, né, e que a gente não viu isso, né, na nossa história, né, principalmente essa questão em relação ao isolamento. A última grande crise de 2008 não teve isso, né, as pessoas simplesmente não foram proibidas de sair de casa, né, e é isso, e os negócios também terem que parar de operacionalizar, né, de funcionarem de forma normal. Okay, então. Né, e essa não. Então, isso é bem grave. Ok. Giovanni, muito obrigado. Considerações iniciais. A Lígia já tem uma série de perguntas dos que estão nos acompanhando, e eu acho que o melhor para criar um programa mais real e efetivo é começarmos a fazer os questionamentos das empresas, daqueles que estão nos assistindo e que estão sofrendo na pele essa questão toda da não chegada do crédito na ponta, na velocidade e no custo desejado. Lígia, por favor, começa a série de perguntas. Vamos lá, o pessoal aqui, eles realmente, a grita geral é assim, que o que vocês falam não é o que eles estão vendo na ponta, né? Então, para ser bem objetiva, o Marcos aqui, ele coloca que a Desenvolve São Paulo, o processo é extremamente moroso e que nenhum prazo é passado. E também que o Banco do Brasil, a gerente disse para ele que nem tem informações do BNDES, somente as próprias linhas com garantias reais. Então eu queria que o Mauro falasse a questão da morosidade e o Camilo, por que tantas agências desconhecem, não chega essa questão do BNDES, para começar. Mauro, microfone aberto. Vamos lá. Isso. Bem, bom, obrigado pela pergunta. Acho que até explicar um pouco da situação. Hoje a gente verifica que existem 2 momentos, né? Então a gente tem um momento pré-pandemia e um momento pós-pandemia, né? O momento pré-pandemia, posso citar alguns exemplos aqui que aconteceu com a Desenvolve São Paulo nesse período. Nesses 11 anos de atuação da Desenvolve São Paulo, nós tivemos cerca de 5.500 operações de crédito nesses últimos 11 anos. Em março, apenas, entraram 11 mil pedidos de financiamento na Desenvolve São Paulo, somente em março. Abril, nós tivemos mais 15 mil pedidos de financiamento imputados até 2 dias atrás, que foi contabilizado. Então, a gente tem assim, uma demanda bastante acima de que qualquer empresa pudesse, no pior devaneio ali, imaginar estar entrando de pedido de financiamento. Então, assim, por isso que a gente, pra você ter uma ideia, antes da pandemia, a aprovação dessa linha de crédito digital de capital de giro, a gente conseguia fazer em 48 horas. Podem procurar, isso aí está disponível aí, até nas linhas de jornais que nós temos sempre demonstrado essa estruturação. Existiam casos que às vezes o cliente entrava com o pedido pela manhã e à tarde já estava com a cédula de crédito em mãos. Mas, infelizmente, a gente gostaria de atender na velocidade, mantendo a mesma velocidade, mas o volume de operações
acaba impossibilitando que a gente consiga chegar a atender com essa velocidade com que os paulistanos merecem. Alguma perspectiva de melhora dessa velocidade, Mauro? Olha, nós estamos com toda a equipe, funcionários, até quem está em quarentena, em casa, estão trabalhando direto das suas casas, logados ao banco, para poder manter a estrutura. Então, grande parte da equipe de back-office, ou que não estava focada na área operacional, dos funcionários, estão voltados agora para a área operacional para atender e poder escoar todos esses pedidos que tem hoje lá na agência. A gente está se esforçando bastante, estamos trabalhando. Tem gente até que recebe nossos contatos de sábado, de domingo, ficam até surpresos. Teve casos até de cliente pedir para mandar um e-mail com assinatura ali, para ter certeza de que era mesmo da Desenvolve São Paulo e não era nenhuma fraude ali, né? Pra você ter ideia, mas a gente está trabalhando sábado e domingo, feriados, sem parar, para poder atender aos paulistas da melhor maneira possível. Lígia, leva agora a pergunta para o Camilo, que tinha o Banco do Brasil, né? Isso aí. Posso falar, Lídia? Pode. Eu vi o Marcos, eu acho que o Marcos perguntou sobre a linha do BNDES, não é isso? Então, deixa eu passar aqui, e aí vamos ver se é essa a pergunta que o Marcos fez mesmo. Primeiro, agradecer a ele pela pergunta, tá? Muito bem-vinda, muito pertinente. Muitas vezes os clientes têm nos procurado em relação à linha de BNDES, tá? Então, eu queria até deixar importante esse momento para a gente clarificar. Hoje, linha com recurso do BNDES que nós temos é a linha de financiamento da folha de pagamento. Então, linha com funding do BNDES, que o Banco do Brasil tem hoje, é a linha de pagamento, de financiamento da folha de pagamento, que é o que eu e o Fernando conversávamos, que o Fernando, inclusive, abordou no início da nossa live. Hoje, existe uma tratativa do banco com o BNDES para tentar colocar outra linha para funcionar com recurso do BNDES? Existe, tá? O banco já vem discutindo. Hoje, as linhas que nós estamos observando no mercado, com recurso usado no BNDES, pelo BNDES repassado para alguns bancos, até porque os bancos são agentes de repasse. Para o segmento de micro e pequena empresa, os clientes de micro e pequena empresa, ele não consegue entrar direto junto ao BNDES, então ele tem que ter um agente repassador. Quando a gente olha o recurso, o funding acaba no custo saindo mais caro do que algumas linhas que nós temos dentro do Banco do Brasil com funding, com recurso próprio. Então, o que o banco tem? O banco tem outras linhas que ele está atendendo os clientes. Agora, muitas vezes o cliente chega e quer a linha do BNDES. Nesse momento, a linha do Banco do Brasil com recurso do BNDES é a linha de financiamento da folha de pagamento. Outros bancos podem estar operando? Podem estar operando, mas é muito importante que os clientes observem o custo dessa operação, porque muitas vezes, durante um bom tempo, né, em alguns momentos passados, nós tínhamos recursos do BNDES com taxas bem abaixo de taxas de mercado, quando nós tínhamos uma Selic a 10, quando nós tínhamos uma Selic a 12, e hoje, com a Selic a 3,75, alguns recursos com funding próprio acabam tendo um custo efetivo total mais barato do que através do repasse do BNDES. Agora, o que é que nós estamos aguardando, né? Eu acho que deve ser uma ansiedade geral, inclusive aqui no banco, nós estamos bastante ansiosos. Acho que deve vir alguma pergunta, eu vou deixar só uma deixa aqui, sobre o Pronamp, que é uma linha que foi aprovada há 3 dias no Senado. Primeiro ela começou, foi para a Câmara mandou de volta, mudou o texto, e agora nós tivemos a aprovação há 3 dias no Senado e está indo para a sanção, que é uma linha que vai criar um programa de apoio e fortalecimento à micro e pequena empresa. E aí sim nós vamos ter um fundo garantidor que vai ser criado com recursos do BNDES, do Tesouro, e aí sim eu acredito que essa linha... Oi, Fernando. Não, tudo bem, pode falar. Termina que eu vou entrar com uma outra pegada aqui. Ok, então eu acredito que essa linha deve vir aí com uma condição também muito boa, muito atrativa aí em relação ao que se busca hoje em relação a preço no mercado, mas posso falar, tá, Lígia? Inclusive anotei o nome aqui do Marcos. Marcos, de fato, a linha hoje que nós temos no Banco do Brasil com recurso do BNDES é a linha de financiamento da folha de pagamento, tá? Temos outras linhas com recurso próprio, e aí eu gostaria muito depois de apresentá-las a você, tá bom? Camilo, Mauro e também ao Giovanni, o Giovanni mais pegado na linha dos pequenos, mas tem uma coisa aqui que a gente está toda hora se debatendo. Sem dúvida nenhuma que o pequeno empreendedor, ele é o elo que mais sofre numa situação como essa, aqui no Brasil e no mundo, tá?
seja pela burocracia, seja pelas garantias, seja pelo que for. Mas não houve nada até o presente momento para atender as empresas de maior porte com custos mais baixos. E as empresas de maior porte, elas dão sustentação em larga medida às suas cadeias de fornecimento e até a seus clientes. O setor têxtil de confecção, por exemplo, é um setor que o crédito intrasetorial, eu estimo que ele gravita em torno de uns 50 bilhões de reais. Por quê? Porque a fiação dá crédito para a malharia, que por sua vez dá crédito para a confecção, a teciação e tecelagem dá crédito para a confecção, que por sua vez dá crédito para o varejo. O faturamento do setor é mais ou menos 15, 16, industrialmente falando, bilhões de reais, 17 bilhões de reais por mês. Isso vive do crédito. Tá? E quem dá mais crédito é quem tem maior possibilidade de fazer isso. Então, até agora, a gente está falando muito pequeno, aí o dinheiro fica represado de uma certa maneira, porque a garantia, o prazo, isso, aquilo outro, mas não tem nada de especial para as empresas maiores. Por exemplo, tem aquela linha do pequena e média empresa do BNDES até 300 milhões, que é uma linha de giro que está custando 10, 11, 12%. Eu tive uma informação, não vou falar nem o banco nem o cliente, tá? Que foi procurado por um banco, pela sua agência, falou, olha, estamos fazendo aqui uma coisa especial para alguns clientes top 10, estou te oferecendo um dinheiro a 8%, com 3 meses de carência e 9 meses para pagar. Isso para a empresa top 10. Ora, 8% na economia de guerra que nós estamos é uma taxa de 80%, se fosse uma economia mais normal. Estou exagerando, claro. Então, eu estou só querendo pontuar que a gente está fazendo muita coisa para o pequeno e é necessário fazer, mas não tem nada de razoável até agora para as empresas de maior porte. E tem uma pergunta aqui que eu já vou colocar e vou colocar para todos, principalmente talvez para o BB, que é o seguinte, as garantias, a análise do crédito novo está difícil. A gente sabe que está, porque a economia está parada, vai ver o setor, etc. Os bancos nunca foram contracíclicos. Agora, o sujeito tem 140% de garantia. Um aumento do limite de crédito, usando essa garantia adicional que está lá, deveria ser uma coisa mais factível para ajudar nesse momento empresas que têm uma história de regularidade, etc., e que ela, de um tamanho maior, ela pode ajudar também a empresa menor. Então, nós temos um caminho para os pequenos empreendedores, esse projeto do senador Jorginho Melo deve ajudar bastante, mas para as empresas de maior porte ainda não aconteceu nada de especial. Eu coloco isso aí para vocês. Por que não estender linhas, aumentar linhas de empresas que já têm crédito constituído, usando as garantias que já tem adicional? E se a Lígia tiver mais alguma pergunta, ela já faz, que a gente coloca para todos eles ao mesmo tempo. O que não faltam são perguntas aqui. Estou até tentando colocar uma ordem. Rafael Caminha, ele está falando o seguinte: como e onde uma empresa de 100 milhões de faturamento que possui CND, porém uma recente inclusão no CADIM, consegue uma linha de financiamento? Empresa possui conta no Banco do Brasil e em resposta a essa semana passada passaram que se tiver CADIM nem vão começar a análise. E ele está aqui desesperado por conta desse detalhe aí do CADIM. Com você. Ô, Lígia, deixa eu inverter então, daqui a pouco eu passo para o Giovanni e para o Mauro, então, para não perder o calor da pergunta da Lígia, pode ser? Então, deixa eu ver aqui. Rafael Caminha, isso aí, vou começar pela última pergunta, inclusão do CADIM, tá? A gente sabe que nesse momento, algumas empresas, elas tiveram aí, obviamente, com a redução do faturamento, obviamente que com toda essa condição da pandemia, as prorrogações e os pagamentos dos impostos acabaram ficando prejudicados e algumas empresas acabaram sendo incluídas no CADIM, tá? O que é que a gente tem observado em relação a isso? O banco tem sido bastante atento a essas situações em que as empresas têm sido incluídas no CADIM, tá? Algumas linhas de crédito nossa, elas precisam sim, quando a gente usa recurso subsidiado, fazer consulta ao CADIM. Também não há impedimento da agência analisar, de acordo com o faturamento da empresa, de acordo com toda a condição que a empresa tem, o relacionamento histórico, o risco que essa empresa tem, o tamanho desse débito que há no CADIM,
que possa haver, sim, uma prorrogação ou uma negociação em cima disso, tá? A gente tem visto o governo bem voltado, bem preocupado com isso. Eu acho que também trazendo como notícia aqui, eu acho que todos devem ter visto recentemente a publicação da MP 958. A MP 958 ela vai trazer aí como condições a dispensa de consulta à CND, dispensa de consulta à CRF, que é a Receita Federal, que vai para o CADIM. Então, algumas condições para permitir que os nossos empresários possam estar nessa condição. O que é importante trazer, tá? É importante colocar que cada situação, se eu for olhar o caso específico do Rafael, a gente pode observar, tá? Mas, em tese, no primeiro momento, condições para acesso ao crédito em todas as instituições financeiras, eu não estou falando só o Banco do Brasil, e talvez esse é o grande calor que acontece nas discussões, eu preciso não estar com restrições impeditivas no momento. Eu preciso buscar uma maneira de manter meu cadastro atualizado, obviamente com a informação de faturamento. Obviamente que a gente entende que o faturamento desses últimos 30, 40 dias ele vai precisar ser considerado, por isso que está se levando muito em conta o faturamento de 2019, os últimos 12 meses com foco em 2019. Então, quando a gente olha para a linha do Pronamp que vai ser sancionada, vai olhar o faturamento de 2019. Quando a gente olha para a linha do financiamento da folha de pagamento, você olha para o faturamento de 2019, ou seja, a gente está olhando o histórico daquela empresa sem considerar o que aconteceu, o que está acontecendo aí pós-pandemia, até porque a gente tem uma situação que aconteceu mais especificamente aí em março, mas já no mundo, alguns setores já estavam sendo afetados desde o mês de fevereiro. Então, desde fevereiro que a gente já vinha sentindo alguns setores com problemas em relação à exportação, alguns setores com dificuldades para importar. Então, tudo isso estava gerando já uma dificuldade em relação ao faturamento de algumas empresas, o que se acentuou especificamente aí no mês de março, pós a quarentena em si. Então, assim, são situações que a gente aguarda aí essa condição, mas é importante que ele possa buscar de alguma forma uma maneira de prorrogar, de parcelar essa operação para que a gente possa, assim, estar realizando a análise de crédito e operando com ele. Voltando aqui para o que o Fernando falou, o banco tem feito um movimento muito forte em relação à condição das garantias. Nós temos aí várias operações com nossos clientes que já têm históricos conosco, clientes que já operam bastante, inclusive muitos que estão sendo afetados nesse momento, em que nós temos a condição de apresentar uma flexibilidade em relação à quantidade de duplicatas, quando ele utiliza as duplicatas, por exemplo, como garantia. Então, se ele precisava apresentar 140%, se ele precisava apresentar 100%, ele passa a ter que apresentar 60%, ele passa a ter que apresentar 80%, 70%. São valores que são a partir do relacionamento e do risco do cliente, que a gente sabe que isso tudo envolve o processo de crédito. Então, o processo de crédito ele não é único, então cada empresa é analisada de uma forma, de acordo com o seu tempo de relacionamento, tempo de constituição, histórico da empresa, histórico dos sócios. Então, tudo isso, Fernando, já há um movimento interno do banco em relação a isso, para que a gente possa, sim, estar, de alguma forma, flexibilizando algumas garantias, para que essas empresas tenham acesso a essas operações de crédito. Continua aqui, Fernando? Vamos lá. Eu queria aproveitar um adendo, viu, Lígia? Até complementando ali o que o Fernando tinha comentado sobre a aceitação, até atendimento às empresas de maior porte ali, né, a importância que elas têm, que elas possuem ali. É claro, assim, acho que nenhum banco individualmente vai conseguir assessorar todo o sistema financeiro paulista, né? Eu acho que nenhum banco vai conseguir fazer isso. Mas é uma parceria, acho que é uma interlocução com a reunião de todos os bancos conseguindo chegar a esse ponto. A Desenvolve São Paulo preferiu atuar nesse nicho menor, porque entende que esse nicho com faturamento menor, as empresas têm um pouco mais de dificuldade nessa captação. E entende que os outros bancos conseguem auxiliar, ou seja, as empresas que têm maior faturamento estão um pouco melhor preparadas e melhor assistidas pelos bancos comerciais tradicionais. Por isso, até o nosso foco nas micro e pequenas empresas com faturamento até 10 milhões. Então, esse é um dos grandes motivos que te entende. Mauro, eu digo o seguinte, é compreensível. Agora, eu acho que o momento atual, apesar de ser Desenvolve São Paulo, no momento atual, o carro está parado. Ele precisa de combustível para andar. Então, falar de investimento de uma forma, nesse momento,
salvo em casos muito específicos, de alguém que está produzindo equipamentos médicos hospitalares e que está produzindo a plena carga, etc. Mas aqui agora o foco é giro. O foco é giro. Sem dúvida. O BNDES pecou muito, a meu ver, quando tirou a linha de capital de giro puro, tá? Que ele dava diretamente. Mas eu acho que agora o foco fundamental é giro. Claro que vai ter um investimento, claro que tem sempre alguém tem muitas indústrias têxteis que estão recebendo máquinas, decisões tomadas anteriormente, mas que estão aí. E o Giovanni, que está aqui, está fora da tela, eu queria colocar, antes da Lígia fazer uma pergunta, o seguinte: Giovanni, ontem nós tivemos a informação de que os empréstimos garantidos pelo Sebrae, naquele fundo, esqueci o nome agora, junto à Caixa Econômica, estava saindo mais caro do que o empréstimo de uma linha tradicional de um banco comercial, mesmo tendo a garantia do Sebrae. Como é que isso? Como é que é isso? Isso é verdade? Isso não é verdade? Como é que essa história fecha nesse momento? Só corrigindo aí o Fernando, só corrigindo aí, é que na verdade as pessoas olham a minha tela. Na minha tela o Giovanni fica o tempo todo, é na tela do Fernando que não vê. Vai lá. Ok. Não é verdade. O desenho que foi feito junto com a Caixa Econômica em relação ao FAMP, né, assim, deixando bem claro isso daí. O FAMP ele é um fundo de garantias, né? A operação de crédito ela é feita pelas instituições financeiras, tá? Então a Desenvolve São Paulo tem as suas o seu sistema, o Banco do Brasil tem outro, o Bradesco tem outro, a Caixa Econômica também, cada um com o seu, né? Então, na verdade, o que aconteceu foi que nessa operação com a Caixa Econômica, né, teve sim, em relação às taxas de juros, né, que essas linhas basicamente são linhas de giro, né, essas taxas realmente elas ficaram mais ou menos no mesmo nível que estavam sendo operadas no Sistema Nacional no começo do ano, né, um pouquinho, porque alguma redução ali pequena na margem, mas teve um grande aumento, tanto na parte dos prazos e carências, né? Então, o que não se conseguiu reduzir nas taxas, né, aumentou aí em prazo e carência, tá? Então, esse é o desenho que está sendo feito, né? E além disso, esse é um desenho que foi feito, que vai ser também estendido para todos os outros conveniados, né, todas as instituições financeiras conveniadas ao FAMP, que esse crédito seja um programa que nós estamos chamando de crédito assistido, né, quer dizer, as empresas vão passar também pelo Sebrae e para poderem ser melhor orientadas, tanto antes de tomar o crédito, durante e também depois, tá? O que a gente está vendo, Fernando, agora é que esse período aí, além do sistema financeiro ter se fechado, por assim dizer, né, realmente as dificuldades de acesso a crédito realmente ainda são muito fortes, né, apesar de todos os esforços que estão sendo feitos aí pelas instituições e governo, o fato é que ainda está bem fechado. Entretanto, essas possibilidades de utilizar fundos de garantia e outras coisas é uma tentativa de tentar reduzir aí isso, tá? Reduzir essa demora, né, que está sendo feita. Veja bem, as instituições financeiras, todas elas estão praticamente, né, aí concordo com o que você falou, né, do economia de guerra, e que do ponto de vista de mercado de crédito não está ainda nessa pegada de economia de guerra. Né, as instituições financeiras ainda estão operando o seu sistema de classificação de crédito ainda como se fosse em tempos normais, e isso não pode ocorrer, tá? Então, essa liberação, então, em relação ao mercado de crédito especificamente, né, a gente tem essas disfunções que ainda estão sendo trabalhadas, né? Olha, eu diria uma coisa... Desculpa, pode falar, Mauro, pode falar. Só fazendo uma correção, eu acho que eu tive a impressão que você teve o entendimento que a Desenvolve São Paulo só estava operando com investimento. É isso mesmo, que o entendimento que você teve? Não, eu estava só reforçando que nesse momento o foco é giro, fundamentalmente é giro. Sem dúvida. Para qualquer porte de empresa. Para qualquer porte de empresa.
Não, Porque perfeito. as empresas precisam de dinheiro para pagar o salário, para pagar suas contas. Nós estamos numa briga aqui com as concessionárias de energia elétrica, com as comercializadoras, que é uma conta alta, principalmente para o têxtil. Claro que tem algum investimento, sempre tem, ou que já estava em curso. Agora, a demanda hoje é o carro está parado, ele tem que andar, ele precisa de combustível, precisa de dinheiro para botar o carro para andar lentamente, porque a gente sabe que a retomada não vai ser forte de uma hora para outra. Não, perfeito. Então, só para complementar, a Desenvolve São Paulo ela opera com uma das linhas voltadas para esse range de 81 mil reais a 10 milhões para capital de giro, utilizando a linha BNDES Pequenas Empresas com garantia de fundo garantidor. Mas assim, é um range menor, como você comentou. E aí, os outros bancos, eu acho que numa parceria ali, eles conseguem auxiliar também nesses ranges maior para empresas que entendemos já têm condições de ser assistidas pelos grandes bancos. Lígia, mais perguntas? Tem tantas aqui que eu estou tentando não me perder nelas. Mas, assim, muita reclamação, Mauro, não é uma pergunta, é só para você anotar aí. Muita reclamação, Desenvolve São Paulo, unânime. Muito lento o processo, muito moroso. Anota aí. Outra coisa, onde esse capital com esse 0,63 de taxa, 12 meses de carência e 60 meses para pagar, onde está sendo oferecido isso? Porque falou-se e ninguém está encontrando isso. Eu não me lembro quem de vocês que falou isso. Fui eu quem falou. É a linha BNDES Pequenas Empresas. No nosso site está lá disponível para avaliação. A taxa é de 0,63 mais a correção de TLP. Está descrito lá. Com base na TLP do mês anterior, a taxa de juros fica em 0,87, considerando o TLP mais o 0,63. Está disponível no nosso site. Pede para procurar lá pela linha BNDES Pequenas Empresas. Ok. Até 10 milhões. Até 10 milhões de faturamento anual, isso. Tem um rapaz aqui, eu perdi, mas eu me lembro de ter lido que ele falou que o dele deu 10 milhões e 90 e por conta disso encerrou o papo. Qual é a solução para ele? Então, esse caso é um sistema automatizado que a gente está desenvolvendo até para tentar criar agilidade, né? Nesse caso, a gente precisaria avaliar se existe quais são as condições ali, mas o corte seria de 10 milhões de reais. Esse é o corte que nós temos sistêmico, né? Tem algum caminho para ele procurar? Desenvolve? Pede para ele encaminhar um e-mail para atendimento@desenvolvesp.com.br direcionado para mim, que eu vou avaliar o caso dele. Pronto. Aqui tá Deveria ter uma margem aí de tolerância, né? Deveria ter uma margem de tolerância um pouquinho para lá, né? Porque é só para poder não bloquear esse caso. É um pecado, né? Mas eu entendo, mas é um pecado, né? Claro, vamos avaliar. Camilo, estão insistindo. Quando que essa linha do BNDES vai chegar no Banco do Brasil? Porque é unânime. Todo mundo fala aqui que nas agências ninguém sabe disso, ninguém fala disso e não dá perspectiva disso. Então, mais objetivamente, quando que vai chegar? Lígia, é o que o Fernando falou. Trazer uma linha de BNDES com custo mais caro do que a gente tem com funding próprio, eu acho que a velocidade não seria tão, nesse momento, diferencial. Então, eu acho que hoje nós temos operações, nós temos linhas hoje com o funding do Banco do Brasil com custo mais barato do que a linha com o funding do BNDES. Colocar um produto na prateleira com um funding mais alto não adianta. Então, o que é que nós estamos tratando? Estamos tratando internamente para tentar reduzir o custo dessa linha. Quando o Banco do Brasil conseguir, junto ao BNDES, essa redução e que for realmente atrativo dentro do que nós temos, sendo mais atrativo do que está com as linhas do banco, ok, porque senão a gente pode incorrer em algumas situações, como foram faladas aqui, de algumas linhas com recursos e com garantias de fundos que acabam sendo mais caras do que recursos que estão em prateleira do mercado. Então, assim, porque nós temos realmente uma ansiedade muito grande por linhas do BNDES, por conta do que eu já falei anteriormente. A gente pensa que o cenário hoje é o mesmo cenário de 2, 3, 4 anos atrás, em que tínhamos uma Selic mais alta e que, de fato, a linha do recurso, com o recurso do BNDES era mais barata. Então, hoje, muitas vezes os clientes nos procuram para trazer essa linha com recurso do BNDES e acabam incorrendo nisso. O próprio Fernando trouxe um exemplo, e eu falo que esse exemplo não foi no Banco do Brasil, porque nós não estamos operando com a linha em que nós temos 3 meses de carência, 9 meses para repor,
com a taxa de juros mais alta do que a taxa de juros que nós temos. Então, assim, é esse cuidado que nós queremos ter. Nós não queremos divulgar para o cliente que temos uma linha de BNDES que a gente não possa oferecer um custo para ele mais barato do que uma linha com recurso próprio do Banco do Brasil. Então, essa é uma condição, né? Acredito que todos os movimentos que estão sendo feitos, e aí a gente fala muito sobre burocracia, né? E quando a gente fala em recursos que você precisa acessar linhas com funding governamentais, obviamente que você tem uma série de outros documentos maior. Quando você fala em recurso com fundo próprio, a velocidade é mais rápida. Então, todo o processo para o destravamento, isso não depende dos bancos, isso depende muitas vezes das normas que regem os fundos governamentais. E a gente está vendo, por exemplo, como citei anteriormente, a MP 958, ela vem exatamente para dar mais celeridade àquilo que tem recurso de funding governamental, porque aí tudo é constitucional, inclusive a consulta da CND. É obrigatório, porque está lá, é constitucional. Então, se não houver uma medida provisória que diga está dispensada a consulta da CND, precisa consultar. E muitas vezes a gente sabe que isso é um assunto que o empresário, muitas vezes, ele tem um contador e para ele está tudo ok, mas por algum momento ali o contador não pagou aquela CND, ele precisa ir, o processo não é simples, o processo demora, então até ele resolver, só que enquanto ele está resolvendo a CND, a burocracia fica no banco, porque para ele deu entrada numa operação no banco e o banco ainda não liberou a operação, porém a burocracia não está aqui, está na pendência da CND que ele não tinha vigente. Então sim, são dinâmicas que precisam sim desse destravamento e com certeza a MP 958 vai auxiliar muito nesse destravamento. A gente acredita muito que, principalmente para funding governamental, mas eu volto a frisar, olhem o recurso, olhem a linha, olhem o custo efetivo. Nem sempre o fundo garantidor, nem sempre o funding quer dizer que aquela operação é barata. Então é nesse conceito, é nessa linha que a gente tem. Então, se falar para você, temos uma data? Não tenho. Agora, temos condições hoje melhor que BNDES? Temos. Então, são situações que tem que ser analisado, cada cliente, cada condição, tudo aquilo. Então, é isso que eu trago para você. E, de fato, isso é uma constante, tá, Lígia? Isso é uma constante. Os clientes têm nos procurado, realmente, eu imagino que está aí muitas perguntas, e está sendo uma oportunidade ímpar aqui de poder clarificar isso, porque eu acho que é importante para os nossos empresários observarem essas condições. Não só preço, mas prazo. Não adianta, num momento como nós não temos expectativa aí. A gente tem uma pandemia que a gente não sabe, eu não sei te falar quando que vai voltar. Né? Hoje é a pergunta que vale muito, né? Quando que vai voltar? A gente não tem essa informação. Temos expectativas, né, de quando que vai ser reaberto, gradual. O Fernando falou isso no início da nossa live, né? São Paulo, a partir do dia 11, São Paulo capital já tem algumas restrições que vai precisar reavaliar, porque é uma situação particular. Porém, hoje, pensar em uma operação que ela tem um prazo curto para reposição, então muitas vezes eu estou pensando num remédio para hoje, que pode se tornar um veneno para mim amanhã. Então, eu preciso ter uma condição que atenda a carência, que atenda a um prazo adequado para que esse empresário consiga começar a voltar a faturar, começar a ter condições de repor essas operações, porque senão, mais à frente, eu vou acabar colocando ele em uma condição muito mais difícil. Por quê? Porque ele não vai faturar, não vai conseguir pagar, fora as contas que ele já tem hoje, ainda inclui uma conta nova para ele poder pagar. Então, isso é muito importante, por isso que a gente fala muito na assessoria, por isso que a gente fala muito para o nosso time conversar bastante com os nossos empresários, e muitas vezes a gente sabe, a gente sente, né? E só fazendo uma observação também aqui, é importante destacar que no Banco do Brasil não houve, tá? Não há nenhuma política para frear o crédito, não há. Eu trouxe alguns dados aqui. Nós temos aí mais de 84 bilhões já em recursos alocados, em recursos prorrogados. Nós crescemos aí mais de 22% o nosso desembolso em 30 dias, só que nós temos uma demanda muito grande, uma procura muito grande. Por quê? Porque a situação exige isso. Então, consequentemente, algumas pessoas, por uma série de fatores, nesse momento elas ainda não conseguiram acessar esse recurso. Por quê? Porque exigem algumas condições, cadastro atualizado, não ter restrições impeditivas. Então, tudo isso há um esforço das instituições, inclusive do banco. Oi, Fernando. Isso que você está colocando é muito importante, mas eu queria colocar, não são vocês, tá? Estou falando agora institucionalmente, o que nós estamos tratando com as diretrizes maiores. Nós estamos em tempo de guerra. E o crédito, que é crítico em tempos de paz, ele é mais crítico ainda em tempos de guerra.
Evidentemente que os administradores são responsáveis, eles têm que cuidar daquilo do dia seguinte. Mas para valer mesmo, por exemplo, CND, a 958 eliminou uma série delas, exceto a previdenciária, porque é constitucional, e isso está dentro da PEC 10, a chamada PEC da guerra, para poder liberar essa questão, que é importante. Ficou para segunda-feira a apreciação dessa matéria, que estava para ser essa semana, não foi mais. Bom, o que eu sinto na prática é que todo esse processo é um processo normal, em tempos normais. Eu não estou... É aquela história, não vamos matar os mensageiros. Os mensageiros aqui são vocês. Tá? Nós estamos tentando trazer explicações e clarear. Semana que vem teremos outra live com Bradesco, BNDES, FINEP. Mas, na verdade, o tratamento normal para este momento, ele não vai resolver o nosso problema de curto prazo das empresas, porque ao final de 60 dias em vida, vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, se for o caso, você já foi embora, já morreu. Se tinha empréstimo, já não vai pagar mais, e se não tinha, não vai pagar alguém porque deixou de tomar o empréstimo. Então, é isso que está causando essa grande confusão. É tudo lógico que está sendo falado, mas, na verdade, a nossa luta, não só da BIT, como de outros setores, é que este modelo não está rodando para a celeridade que o momento exige. Não eu estou exagerando, mas é mais ou menos assim, dinheiro de helicóptero. Meu irmão, você tem uma empresa? Tenho, está aqui. Você emprega quantas pessoas? 10. Bom, você tem quantas folhas? Quanto vale tua folha? Tua folha vale 100. Então você leva 3 folhas de pagamento para pagar isso aqui em 36 vezes, tarará, assina aqui. Não vai ter uma inadimplência alta lá na frente? Vai. Mas vai ter inadimplência de qualquer jeito, porque se a economia não fluir, vai morrer muita gente, vai ser uma tragédia grega. Então, é isso que está, esse descompasso, não é o que vocês estão podendo fazer. É porque o modelo ainda não encontrou a velocidade necessária para o momento atual. Infelizmente, e a angústia de quem vinha operando normalmente, de um dia para o outro, fala assim, fecha tudo, é brutal. Se nós estivéssemos em outra área que estivesse funcionando, nós talvez não estivéssemos vivendo essa agonia que a gente está vivendo aqui agora. Mas segue, Lígia. Ok, então. Então, existem, assim, uma série de comentários aqui, gente que está há 40 dias, gente que está há 1 mês e meio, gente que teve o crédito negado e gente que está encontrando condições piores do que estava no começo do ano. Inclusive, Giovanni, estão falando aqui que as taxas de juros, por meio de algumas soluções do Sebrae, estão maiores que as cobradas nos bancos particulares. Isso é verdade? Você tem conhecimento disso? Posso responder? Pode responder. Não, como eu falei, essas no caso específico, como eu falei, a função, o papel do Sebrae desse desenho é de prestador de garantias, tá? Então, a linha não é do Sebrae, a linha é dos bancos, das instituições financeiras. O Sebrae é o garantidor, né? O FAMP, né? Para ser mais específico, né? O Fundo de Aval, ele é o garantidor. As operações são feitas pelas instituições financeiras. O nosso esforço, tanto do ponto de vista institucional, né, e com os bancos, é exatamente tentar levar as melhores condições para os pequenos negócios. Tá? Em relação às taxas de juros, nós estamos monitorando também, né, todas as linhas de crédito que estão sendo anunciadas pelas instituições financeiras, especificamente para pequenos negócios, né, a gente está monitorando isso, semanalmente a gente está atualizando esse documento, né, que está disponível no site que eu te passei, Lígia, eu já deixo aqui também, sebrae.com.br/coronavírus, né, então a gente, todo o nosso conteúdo de orientação e informação, inclusive esse levantamento nacional, né, das taxas de juros, né, que estão sendo praticadas pelas instituições financeiras em todo o país, né, sejam bancos comerciais, cooperativas, agências de fomento, né, que a intenção é exatamente prover a sociedade com melhores informações sobre isso. As taxas de juros para pequenos negócios, elas sempre foram muito elevadas, comparadas com os outros portos. Então, a gente monitora isso de forma muito
cuidadosa, tá? Então, e chance de... especificamente em essas linhas do FAMP, elas são basicamente, aí vai depender muito de cada instituição. Então, quem estiver te fazendo essas perguntas, se você quiser me encaminhar essas perguntas detalhadas, eu posso verificar isso daí, tá? Mas, de uma forma geral, a média não. As taxas não são muito maiores do que são praticadas pelos bancos comerciais. E refrisando, né, assim, o FAMP, ele é um fundo de garantias, né? O Sebrae não é uma instituição financeira, então nós não prestamos, as linhas não são nossas, né? As linhas são das instituições financeiras que têm o fundo de aval como garantidor. Esse é o desenho. Tá. Voltando aqui, alguma linha de crédito para quem fatura mais de 50 milhões, BB e desenvolve? E tem certidões. Muito bem. Bom, linhas para acima de 50 milhões de reais, Desenvolve São Paulo está operando sim, mas com investimento apenas. Para capital de giro, com as condições que eu comentei, apenas até 10 milhões de reais. Nesse caso, acho que o Banco do Brasil conseguiria auxiliá-los aí. Sim, Lígia, temos sim. Temos linhas para clientes que faturam acima de 50 milhões, com prazo de até 48 meses e até 180 dias de carência, tá? Tá, e alguém que não está tendo essa informação com o gerente... Com que preço? Que preço, Camilo? A partir de 0,86 ao mês, tá, Fernando? A partir, isso projetando aí, o que mais que pode estar incluído nessa história? Bom, 0,86 é o custo da operação, tá? Então aqui a gente tem a TAC, que é negociável, e aí também nós temos a tarifa de estruturação, que também é negociável, tá? Então ambos são negociáveis. Garantias, aí é como eu te falei, a gente a partir de fidejussória vai depender do risco do cliente, do relacionamento que ele tem com o banco. Então a garantia vai muito de acordo com o limite de crédito, de acordo com o que foi estabelecido para esse cliente, tá? A partir de fidejussória, ele já passa a ter acesso a essa linha de crédito também, tá bom? Se quiser me passar depois, Lígia, o caso... Olha, gente, vamos fazer o seguinte, Lígia, são 16h45, desculpa. Por favor, faz mais uma pergunta. Nós teremos oportunidade de fazer mais programas como esse, porque antes de fechar eu gostaria de ter uma palavra e uma mensagem de cada um dos nossos participantes, aqueles que nos acompanharam. Então, 16h45, eu vou ter que sair 16h55, já empurrei 5 minutos, lamento, mas vamos ter outras oportunidades. Foi bastante importante essa avaliação, esse bate-papo de hoje, com 3 grandes representantes de instituições significativas para o nosso sistema de crédito. Por favor. Fernando, tem muitas perguntas, escolher uma agora ficaria realmente bem difícil. Tem algumas que são muito direcionadas, uma é para Desenvolve, a do Pedro Têxtil, tem várias aqui. Se os palestrantes aí, as pessoas permitirem, eu poderia selecionar essas perguntas e encaminhar a vocês, porque... Claro. Por favor, Lígia. Eu até falei pro pessoal, pode perguntar que hoje o Fernando vai dar tempo, mas aí é muita, e tem muito direcionamento. Para aqueles que estão questionando a questão do BNDES, o próximo convidado é BNDES e Bradesco. Então eu acho que essas perguntas poderiam ser melhor respondidas pelo próprio banco. Então eu prefiro Mas seria importante se os nossos convidados pudessem aceitar a remessa das perguntas. Vamos fazer um agrupamento, porque muitas delas podem estar ligadas ao mesmo tema, e aí pedir, por favor, para que aquele que está perguntando só identificar claramente, porque a resposta pode ser dada diretamente através do Banco do Brasil, do Camilo ou do Mauro, aos demandantes, para que não fique a gente fica intermediando uma vida privada das companhias. Com certeza. Cada um que se inscreveu tem um e-mail aqui. Então, eu vou encaminhar para os 3, e aí vocês veem o e-mail e respondem, porque fica melhor. São muitas perguntas, pessoas que realmente merecem essa consideração. Não vou ter como continuar mais, porque são muitas perguntas. Pessoas que colocam os seus
os seus processos, o que conseguiu, o que foi, quantos dias e não sei o quê, e a resposta veio não, tanto da Desenvolve quanto do Banco do Brasil, enfim. Então, as pessoas realmente estão precisando dessas respostas. Pode ser assim, tá, Fernando? Eu acho que é o melhor, até porque num programa como esse, você às vezes não consegue ter a resposta específica para casos específicos. Eu vou contar aqui algo que eu fiz, que não foi pensando exatamente naquele caso, mas usando aquele caso com autorização do associado como um exemplo, que foi para um grande banco brasileiro, onde nós escrevemos uma carta para o presidente do banco relatando o que estava acontecendo. Naquele caso não era uma advocacy específica, mas era para dizer, olha, esse é um caso que nós estamos trazendo, não acompanhamos a operação, não temos maiores detalhes, mas nos merece crédito quem está nos passando. Então, por favor, olhe isso, porque isso está acontecendo em várias outras situações que nos chegam, tá? Que nos chegam. Então, houve uma resposta muito diligente do próprio presidente, posteriormente o diretor do banco nos contactou, tá? E isso eu diria para vocês que foi muito positivo. Então, eu acho que o importante aqui hoje abriu-se um canal. Temos aqui a Desenvolve e o Banco do Brasil, duas grandes instituições. A Desenvolve atuando especificamente em São Paulo, o Banco do Brasil atuando no Brasil inteiro, mas o Camilo é superintendente aqui da nossa área, e o Giovanni, no caso do Sebrae, nas questões de garantia de crédito. O Sebrae não dá crédito, o Sebrae garante através desse fundo e ajuda as empresas menores a se estruturarem de maneira mais adequada para pedir o crédito. E, aliás, nós temos aí um programa para fazer com o Banco do Brasil que ainda não aconteceu, que é como ir a uma agência bancária, como ir munido e preparado das melhores informações para uma negociação, para pedir um crédito, o que são os elementos mais críticos de uma análise que um banco faz para que o empreendedor, aquele que é de menor porte, que às vezes não tem a condição de ter tanto suporte como uma grande empresa, ele já possa estar mais bem organizado e estruturado para essa questão. Gente, nós poderíamos ficar aqui horas e horas, eu peço desculpas por não poder ficar mais, mas eu acredito que esse programa foi muito interessante para abrir esse espaço para as nossas empresas, para conhecer o Mauro, o Camilo e o Giovanni e ver como é que a gente pode endereçar tudo isso que ficou, que são casos mais pontuais para vocês. Então, para encerrar, eu pediria que para cada um tema, uma palavra. O que vocês diriam para os seus clientes, para as empresas hoje com relação ao assunto crédito? Mauro, começa com você. Puxa, vamos lá. Bom, acho que o tema acho que seria a parceria entre os bancos para poder auxiliar aí e conseguir passar esse terrível etapa que a sociedade vem passando aí. Acho que é isso, é a parceria, as pessoas se ajudarem aí, os bancos na união para poder conseguir auxiliar o setor. E velocidade, acelerar as análises. E velocidade, sem dúvida. Velocidade para poder ter respostas. Giovanni. Eu agradeço a BIT, Fernando, a Lígia, né, pelo convite. Eu acho que é um tema relevante aí, eu acho que do ponto de vista do Sebrae, onde a gente pode contribuir exatamente nessa questão das garantias, né, e principalmente na orientação e estruturação dos negócios nesse momento aí de solicitação de crédito, na sua gestão financeira, de processos, né, o Sebrae fica à disposição, e eu também fico à disposição, se precisar, só chamar de novo eu volto. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Giovanni, você é um egresso do setor têxtil, agora trabalhando aí para dar suporte a essa indústria tão relevante e importante para o país, que saiamos dessa e com todo o apoio do Sebrae, que tem grande capilaridade e grande capacidade de auxiliar os negócios, sejam eles do comércio, da indústria, do serviço. Camilo. Fernando, primeiro agradecer. Não, obrigado. Nada. Agradecer a você pelo convite e estar podendo falar aqui com os associados da ABIT. Muito bom, papo muito bom, de alto nível. Agradecer ao Mauro, companheiro aqui que participou conosco, Giovanni também, a você, Lígia, que mediou tão bem essa live. Muito obrigado, Fernando, que conduziu de forma maestrina aí, de forma perfeita. Então,
Então, também falar que o Banco do Brasil está ao lado dos nossos empresários, falar para você que é um momento realmente atípico, mas nós vamos superar, nós vamos vencer. É um momento que, com todo o desconforto, com toda a dificuldade da pandemia, mas nós vamos nos reinventar. É um momento que nós sairemos diferentes, os setores mudarão, o setor têxtil mudará, o setor bancário mudará, todos os setores mudarão com tudo isso, e com certeza aí nós teremos uma grande revolução após tudo isso, que estejamos preparados, que olhemos aí como que está a nossa empresa nesse momento, que pensemos aí o que é que nós podemos fazer nesse momento para otimizar, para gerar mais resultado, e contem conosco, conte com a nossa assessoria, conte com o Banco do Brasil, conte com o nosso time, conte com os nossos gerentes de relacionamento que estão aí à disposição para atendê-los, para conversar. Gostaria muito novamente de pedir, Fernando, por favor, você já vai nos encaminhar, nós vamos dar retorno a todas as perguntas que foram encaminhadas para o Banco do Brasil. Com certeza para a gente é um momento muito oportuno de poder conversar com vocês, de poder ouvir a vocês. Então contem muito conosco, estamos juntos e vamos superar essa crise juntos. Bom, muito obrigado a todos. Eu diria, de novo, nós estamos trabalhando para que esse processo do crédito seja um processo diferente de um processo em tempos de paz. Não podemos, evidentemente, ignorar que existem regras, regulamentos, principalmente envolvendo o dinheiro público. O banco privado tem mais liberdade para atuar, um banco público tem diferentes comportamentos e análises, mas essa é a hora do Estado funcionar para valer, certo? Funcionar para valer, irrigando o sistema, dando liquidez, colocando as empresas com suporte para que elas atravessem esse deserto, e na hora que nós começarmos a retomada com as flexibilizações que já começaram a ocorrer, com prudência, com segurança, etc., nós tenhamos as empresas oxigenadas para poder funcionar pagando seus funcionários, funcionar pagando seus fornecedores, enfim, reestruturando esse sistema produtivo. E os bancos são fundamentais. Nós não falamos aqui porque não tivemos oportunidade, nem era objeto, mas um elo dessa cadeia de crédito ele também desapareceu e ele atuava muito capilarmente, ajudando os negócios de todos os portos, mas principalmente os menores, que são os FDICs, que são as factorings, que também se encolheram nesse momento. E esse grupo de operadores de crédito, eles, por ter uma característica diferente, eles davam muita capilaridade ao crédito em regiões, em espaços, em estados, e as cooperativas de crédito também, que têm ajudado bastante nesse momento de crédito escasso. Mas a inexistência ou a redução dramática dos FDICs, das factories, levou tudo para os 5 maiores bancos, e os 5 maiores bancos eles vão ter que trabalhar para que essa liquidez possa fluir. Então, na hora que vai voltando, as empresas vão reorganizando e reestruturando. Agora, a nossa briga lá em cima é o seguinte: sem um fundo garantidor de crédito para valer e um fast track, a mortandade vai ser muito grande. Então, se nós vamos morrer sem crédito, é melhor morrer com crédito, porque nós não vamos morrer. Eu estou dizendo, se nós sem crédito, certamente nós vamos perecer. Não vai ter como. Mas com crédito nós podemos nos recuperar. E isso é um gasto que vai ter uma garantia do Tesouro. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Porque se nós ficarmos com todos os mecanismos da economia de paz, isso não funciona para a economia. Por mais boa vontade e desejo que vocês têm e demonstraram aqui nesse programa de hoje. Porque não tem jeito. O cara precisa de dinheiro para ontem. O dinheiro vai sair daqui a 30 anos. Não tem o CND, não tem isso, não tem aquilo. Acabou. Vai tudo para o vinagre. Então, nossa missão lá é acelerar esse processo e trabalhar com vocês para vocês acelerarem essa base daqui para que o setor possa ter crédito suficiente para ultrapassar essa dificuldade. Muito obrigado a todos. Até breve, se Deus quiser. E, Camilo, passado um pouco esse processo, o Sebrae, a Desenvolve São Paulo, criar outros tipos de programa para organizar melhor essa informação creditícia para todos os portes de empresas, mas principalmente para as pequenas e médias. Um abraço a todos, obrigado e obrigado a todos que nos assistiram na tarde de hoje. Até breve. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado.